Vamos iniciar a correção da atividade sobre alcenos e alcinos. Defina a nomenclatura. No item A, a escolha da cadeia principal deve incluir a dupla. Vai de uma ponta até a outra ponta. O que sobrou é a ramificação. Sobrou o propil e o metil. A numeração, ela deve priorizar a dupla ligação. Então, nós vamos começar a numerar desse lado, para que a dupla fique com o menor número possível. Então, a numeração vem assim. Nesse caso, o metil vai ficar com o número 5 e o propil com o número 2. E a nomenclatura ficou sendo essa: 5 metil, 2 propil, oct, porque a cadeia principal tem 8 carbonos. A dupla, ela precisa ser posicionada, por isso que o nome vai ser quebrado. A dupla está entre o número 1 e o 2, nós sempre escolhemos o menor número possível. Então, oct 1, eno. Eno porque é uma dupla. Já que é uma dupla, nós vamos usar o en. Algumas pessoas erraram a escolha da cadeia principal. Começaram dessa ponta. Até estaria correto se fosse um alcano, porque essa ponta aqui é maior do que essa de baixo. Mas trata-se de um alceno. E a regra do alceno diz que a dupla ligação deve obrigatoriamente estar incluída na cadeia principal. Então, a cadeia principal é essa. Item B. A cadeia principal está aqui marcada de amarelo, maior sequência possível de carbonos, e essa sequência deve incluir obrigatoriamente a ligação tripla. Nesse caso, temos um alcino. O que sobrou é a ramificação, sobrou esse pedaço, que é o butil. Vamos numerar a cadeia, de tal maneira que a tripla ligação fique com o menor número. Então, nós vamos começar a numerar desse lado. O nome ficou 5-butil, porque o butil está no carbono de número 5. A cadeia principal, ela tem 10 carbonos, dec. O nome vai ser quebrado. A tripla ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3. Nós vamos escolher sempre o menor número possível, 2. Ino, porque é um alcino. O, porque é um hidrocarboneto. Então, o nome ficou sendo esse aí: 5-butil, dec, 2 ino. Item C. A cadeia principal, maior sequência de carbonos. Essa sequência deve obrigatoriamente incluir a dupla. Nós temos aqui um alceno. O que sobrou é ramificação. Esse aqui é o tercibutil, nem coloquei aqui o nome, mas é um tercibutil. O tercibutil está no carbono de número 5. E o nome é esse: 5-tercibutil. Non, porque a cadeia principal ela tem 9 carbonos. O nome vai ser quebrado. A dupla está entre o carbono 3 e o 4. Nós vamos escolher o menor número, 3. Eno, porque é um alceno. Vale ressaltar que nós começamos a numerar desse lado para que a dupla ligação fique com o menor número possível. Item D. A cadeia principal está aqui marcada de amarelo. O que sobrou é ramificação, sobrou o propil e sobrou o etil. Eles devem ficar em ordem alfabética. A numeração, devemos priorizar a dupla ligação, no caso temos um alceno. Dessa maneira, vamos começar a numerar desse lado. Temos o nome 6-etil, porque o etil ficou no carbono de número 6, 7-propil, porque o propil ficou no carbono de número 7. A cadeia principal tem 12 carbonos, dodec. O nome vai ser quebrado, porque trata-se de um alceno.
A dupla está entre o 3 e o 4, nós vamos escolher o menor número, 3. Eno, porque é um alceno. Para finalizar, o item E. Cadeia principal está marcada de amarelo, maior sequência possível de carbonos, e nessa sequência devemos incluir a tripla ligação. Temos um alcino. Sobrou aqui o sec-butil. Na hora de numerar, vamos dar prioridade para a tripla ligação. Então, começamos a numerar desse lado. O sec-butil ficou com o número 6. A cadeia principal tem 14 carbonos, 14 tetradec. O nome vai ser quebrado porque trata-se de um alcino. A tripla ligação deve ser posicionada, ela está entre o 4 e o 5. Nós vamos sempre escolher o menor número possível, no caso é o 4. Ino, porque é um alcino. Algumas pessoas erraram o item A porque escolheram a cadeia principal a partir dessa ponta. Essa ponta aqui até que é maior. Só que, nesse caso, trata-se de um alceno. Então, o alceno, a dupla ligação, não pode ficar do lado de fora da cadeia. Nós somos obrigados a incluir a dupla ligação na cadeia principal. Então, a cadeia principal é essa. Embora esse tamanho aqui seja menor do que esse aqui, se nós começássemos dessa ponta. A regra do alceno é uma regra diferente do alcano. Então, a escolha da cadeia principal deve ser feita com certo cuidado.